Boa noite, pessoal. Esse é o programa da Associação Ser Autista. Desta vez comigo, João Maciel, mais uma vez aqui substituindo a Gabriela Quintana, que é a presidente da Associação Ser Autista aqui de Montenegro. Hoje a gente está recebendo a Fernanda Barreto Mielke. É isso, Fernanda? Milk, perdão. A Fernanda é da Secretaria de Saúde do Estado. Eu vou deixar para ela mesmo se apresentar, então, que é bem extenso aí as especializações dela. Então, boa noite. Em primeiro lugar, agradeço o convite para estar aqui, né, nessa noite com vocês, falando desse tema que nos é tão caro, né, e tendo a oportunidade também de falar um pouquinho do nosso trabalho na Secretaria com o programa Te Acolhe, né. Então, eu sou enfermeira de formação, trabalhei por 10 anos em unidade de internação com crianças e adolescentes, e estou na Secretaria, então, de Saúde, na gestão, atualmente, na Coordenação Estadual de Saúde Mental, né, na equipe técnica. Tenho doutorado na área da enfermagem e sou especialista no transtorno do espectro do autismo. Maravilha. Bom, a Fernanda, então, ela foi convidada hoje para a gente falar um pouco mais do projeto Te Acolhe, do governo do estado, que foi lançado agora no mês de junho, é isso, né? Tu pode explicar um pouco mais para nós, então, como que é o projeto, qual é que é o intuito dele, como que vai funcionar, Fernanda? Sim, com muito prazer. Então, esse projeto, né, que hoje a gente está chamando o programa, mas ele nasceu, então, de um projeto que foi construído por muitas mãos, né, inclusive com uma participação muito ativa dos familiares, né, e das pessoas com autismo, através da Rede Gaúcha Pro Autismo, né, que é a nossa parceira aí incansável, né, dessa construção, nessa caminhada, além das secretarias de Estado da Saúde, da Educação, na época, né, Justiça, Cidadania e Direitos Humanos e Trabalho e Assistência Social. E também pela Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, alguns professores, né, que têm interesse no tema, médicos, psiquiatras, pediatras, né, então a gente tinha um grupo bastante grande, né, que começou a buscar formas de implementar a Lei 15.322, que instituiu, então, a política de atendimento integrado à pessoa com autismo no Rio Grande do Sul, né, e ao longo desse tempo aí, do final de 2019 até o início aqui desse ano, né, em abril a gente teve o lançamento oficial, então, do programa Te Acolhe, a gente, então, organizou essa ideia que a gente apresentou no programa Te Acolhe, que é a gente poder qualificar as redes, né, de atendimento para as pessoas com autismo e suas famílias. A ideia é que esse serviço especializado, então, que a gente está chamando de centros de referência em autismo, eles estão em duas modalidades, a modalidade macro-regional, que atende uma região um pouco maior, a gente fez essa divisão pela saúde, né, então a gente trabalha com macro-regiões de saúde e com as regiões de saúde. No estado a gente tem, então, 7 macro-regiões de saúde e 30 regiões de saúde. Nesse momento, a gente tem já 3 serviços que foram contemplados no primeiro edital, as prefeituras, então, de Cachoeira do Sul, Santa Rosa e Pelotas, e que a gente já está trabalhando com a implantação desses 3 centros de referência macro-regionais, e vão ter esse objetivo, né, de fazer essa qualificação das redes. O que é essa qualificação, né? Por que a gente pensou a partir desse aspecto, né? Porque uma das demandas das famílias era que justamente muitas portas se fechavam porque as pessoas não sabiam atender, né, não sabiam acolher, não sabiam receber as pessoas com autismo e suas famílias nos diferentes espaços, né. Então, a gente entende que a primeira coisa que vai fazer a diferença para essas pessoas e que a gente vai ter, de fato, uma inclusão efetiva, né, dessas pessoas na sociedade é o conhecimento, né. Então, poder horizontalizar esse atendimento, né, pelos profissionais das redes de saúde, educação e assistência social num primeiro momento, e depois a gente ainda pretende ampliar para outras redes, né,
mas ofertar um conhecimento de qualidade, um conhecimento com expertise, né, de pessoas que têm já uma caminhada na trajetória do autismo, né, de atendimento de pessoas com autismo, para a gente, então, ter essa uniformização do conhecimento, para que todos possam ofertar um atendimento de qualidade para as pessoas com autismo e suas famílias, onde quer que elas circulem, né. Então, a ideia é a gente poder potencializar esse conhecimento de qualidade a partir desses centros de referência. Maravilha. Você comentaste, por enquanto foram selecionados 3 municípios. Esses 3 municípios se deve a uma baixa procura que teve por parte de alguns municípios ou não foi analisada ainda todas as propostas, saberias? Na verdade, o nosso primeiro edital ficou aberto por 1 mês, né, então ali início de abril até início de maio, e nós recebemos 50 propostas, né, 15 propostas para a modalidade macro-regional e 35 para a modalidade regional. Mas a gente tinha, quando a gente construiu esse projeto, a gente estabeleceu equipes mínimas que a gente entendia que eram necessárias para dar conta dos objetivos que a gente então traçou, né, para esses serviços. E no centro regional, a gente tinha uma questão um pouco mais rígida de que todos os 3 profissionais da equipe mínima teriam que ter a formação específica em TEA, né, e a gente viu que essa não é uma realidade do nosso estado, inclusive essa vai ser uma das frentes de trabalho também do grupo técnico, então, que a gente tem organizado já com essas 4 secretarias, né, que eu falei anteriormente, que estão envolvidas no projeto, para a gente poder, inclusive, instigar que essas pessoas busquem essa formação específica, né, porque a gente sabe que a gente teve muitos avanços aí na questão do autismo nos últimos anos, e que se faz necessário uma qualificação, uma atualização dentro desse tema, né. Então, para esse segundo edital, que já está aberto, né, até o dia 23 de agosto, os municípios e os serviços podem se candidatar, então, apresentando propostas ao segundo edital, né. A gente deu uma flexibilizada na questão desses 3 profissionais dos centros regionais, né, e dos 3 terem formação em TEA. Então, pelo menos 2 tem que ter, né. A gente não quer perder qualidade, porque a gente entende que é a formação que vai fazer a diferença, né, nessa proposta de qualificação das redes, mas também não adianta a gente querer ter algo que não é a nossa realidade, né. Então a gente entende que tendo 2 profissionais com formação específica em autismo, a gente vai conseguir manter a qualidade desejada para esses centros. Então, esse foi um dos motivos que a gente não teve nenhum centro regional contemplado, né. E dos centros macro-regionais, a gente teve problemas, assim, de alguns serviços que não enviaram toda a documentação, aí acabaram sendo, né, eliminados na parte dos documentos, enfim, que eu acho que agora para o próximo edital a gente também conseguiu dar mais uma enxugada, né, nessa demanda tão grande de documentos, né, que são necessários para enviar, e aí então com a nossa assessoria jurídica a gente conseguiu focar um pouco mais nos documentos que são realmente necessários para o momento da inscrição, e aí depois para os municípios ou para os serviços que forem habilitados, a gente então pediu os documentos que se fazem necessários para contratação e repasse do recurso, enfim, né, então acho que também vai dar uma contribuída para a gente ter agora mais propostas contempladas também. Claro, esse foi um fato que chamou bastante atenção, até inclusive, né, na hora da gente conversar com a administração pública, porque o corpo de profissionais pedidos é excelente, óbvio, tudo que precisaria, né, para os autistas. Porém, em alguns municípios, como é a realidade do nosso, onde ainda não tem um centro, vamos dizer assim, público de atendimento específico ao autista, é muito difícil, né, encontrar esses profissionais, tanto que muitos pais buscam esses atendimentos especializados fora do município, né, e daí, pelo que foi feito um levantamento prévio com o valor ofertado pelo governo para trazer profissionais de fora, acabou se tornando, né, um pouco inviável. Então, essa informação é bem importante, porque tendo essa flexibilização, nosso município mesmo pode voltar, né, para essa busca, né. E um ponto que chamou atenção, tu comentaste, a busca de qualificação. Essa era uma questão, por exemplo, nosso município, em uma hipótese, se ele já tem um centro específico para atender
os autistas, ele pode entrar no programa Te Acolhe, pegando, por exemplo, usando essa verba para qualificar e tentar contratar mais profissionais além do que ele já disponibiliza? É possível ou é somente para um centro inicial, por exemplo? Não, a ideia, inclusive, é que esses centros já tenham essa expertise no atendimento, então, que já tenham alguma configuração de equipe, né, dentro daqueles profissionais que a gente entende que são importantes, né, que a gente fez uma conformação ali na portaria 290 e que teve essa alteração, então, pela portaria 485, né, ambas desse ano, para isso, assim, não, se a gente começa do zero um serviço, a gente entende que perderíamos essa questão da qualificação, né, porque, assim, uma equipe que já está entrosada, que já faz atendimentos, que já conhece um pouco do funcionamento, né, das questões das pessoas com autismo e suas famílias, já faz uma diferença quando a gente pensa que elas vão ter esse objetivo de qualificar outras redes, né? Por isso até a gente está trabalhando na proposta do matriciamento, que para algumas pessoas é um pouco novo, né? Mas que é isso, assim, a gente poder disseminar esse conhecimento de uma forma qualificada, com apoio técnico, né? Nós também do grupo técnico estamos apoiando esses centros na sua implementação, né? Então a gente também vai, é uma rede que vai se formando, né? E vai se conectando, porque a gente também percebe isso, assim, a dificuldade dentro do mesmo município das diferentes áreas se falarem, né? A saúde, com a educação, com a assistência social. Então a gente precisa construir essa nova conformação para o atendimento da pessoa com autismo, né? Eu sempre digo que muitas questões, na verdade todas, né, nos colocam isso, assim, de a gente trabalhar de uma forma mais articulada, intersetorial, mas o autismo deixa isso muito claro para a gente, né, assim, isso nos traz muito à tona essa necessidade e a importância da gente trabalhar de uma forma articulada, né. Então, o recurso, ele é de custeio, né, então, para os centros, tem uma verba de implantação para os centros macro-regionais, que é para poder organizar um pouco mais essa questão de como eles vão formatar esse serviço para trabalhar as questões do matriciamento, então, investir em tecnologia, né, computadores, rede de internet, enfim, ter um carro para poder se deslocar até os municípios para fazer esse matriciamento, e para os centros regionais ele tem um valor de custeio mensal, para isso, assim, tanto para fazer, né, qualificar a sua própria equipe, mas também de fazer a manutenção dessa equipe, né, com pagamento, inclusive para pagamento também das pessoas, poder agregar outros profissionais, se entender que é viável, né, que é necessário também. Claro. Esse ano está sendo, assim, um ano de grandes conquistas para o autismo no Rio Grande do Sul, né? A gente percebe que foi esse lançamento da carteira de identificação, que era uma luta, né, de muitas famílias, né, a nível Brasil, estadual, municipal, né, por essa questão, preferências, é uma luta que sempre foi muito sozinha, né, das famílias, e a gente começa a perceber que começa a ter uma visão, né, a mais por parte dos governantes, porque é de extrema necessidade, porque a gente tem percebido, né, cada vez mais aumenta os casos, né, de autismo, não se tem nenhum estudo ainda específico que seja claro dizer o que causa, de onde vem o autismo, o que pode ser, e, inclusive, né, por isso, a gente vê que existem muitos profissionais, porém, se não for o profissional com conhecimento no autismo, vai ser baixo o resultado, né? Por exemplo, na cidade tem fono, aí quando passa fono especialista no autismo, já reduz muito, né, o número de profissionais para terapia ocupacional, neurologista, especialista, e isso é de extrema importância, tanto para as famílias, né, para descobrirem, terem, antes desse atendimento, a formação, né, de profissionais de saúde, profissionais de educação, a gente percebe que ainda falta muito, sabe? Isso é um trabalho bem interessante, né, que as associações, né, têm cada vez mais aumentado e estão fazendo também isso, e por parte dos governantes a gente começa a ter mais força ainda e mais visibilidade, né, isso é muito importante. Com isso que surgiu nesse ano, que a gente vê, está tendo mais
essa visibilidade, investimentos, a gente pode, vamos dizer assim, esperar para os próximos anos alguma coisa mais de investimento, talvez ampliação desse projeto do Teacoli com recursos, ou tem algum projeto novo em andamento, assim, para a questão do autismo? Eu acabei não pegando toda a tua pergunta, porque entrou uma chamada aqui no meu celular. Sim. Não, a questão é assim, com esses avanços que a gente teve esse ano, a gente pode esperar, assim, para os próximos meses, anos, talvez, um investimento maior na questão dos centros do Teacoli, algum projeto a mais específico em andamento para essa questão do autismo no nosso estado, ou não, no momento? Na verdade, o nosso foco tem sido, nesse momento, né, os centros de referência, com essa perspectiva, assim, da gente poder ter esses centros em todo o estado, né, a gente não está focando em uma região específica, justamente porque a gente não tem um número, né, se existe alguma região do estado que tenha um quantitativo maior de pessoas com autismo, né, a gente não tem esse dado, e aí a CIPTEA vem para nos ajudar também nessa construção, né, desse banco de dados que vai ser muito precioso, inclusive para a gente pensar ações, né, que sejam efetivas para essas pessoas, né? Então a ideia é que a gente possa ter esses centros em todo o estado e a gente ir qualificando de fato essas redes e aí conforme a necessidade de cada região ou de cada macro região, a gente ir atuando conforme a demanda, né? Porque assim a gente entende ou a gente pensa, né, que algumas regiões podem estar mais organizadas com relação às questões do autismo, com mais associações de familiares, com algumas já universidades mais envolvidas, né, com algumas articulações um pouco mais avançadas do que outras regiões, né. Então, a gente vai trabalhando de forma um pouco mais conforme a realidade de cada região, né? Então, esse é um pouco a ideia que a gente tem do grupo técnico também, né? E a gente tem trabalhado, assim, um pouco mais com cada centro de cada região, porque nesse momento a gente tem 3, cada um de uma macro, né? Porque foram 3 macro-regiões. Então, a ideia é a gente também ir trabalhando com eles, né? Tanto individualmente, quanto também coletivamente, né? Coisas que a gente pode pensar de uma forma maior para todo o estado, e pensando também nas regiões, né? O que é a realidade de cada região. A gente sabe que a questão da formação é algo assim muito relevante, né? E por isso a gente pensou muito nisso. E também, assim, quando a gente fala de qualificação, a gente está pensando, às vezes, de uma qualificação básica também, né? Porque muitas pessoas não sabem nem o básico sobre o autismo, né? E isso é uma questão que trava muito o atendimento, o acolhimento, né? Em alguns espaços, tanto da saúde, quanto da educação, da assistência social, e outras áreas também que a gente ainda pretende avançar, né? E uma outra coisa que eu queria destacar, assim, que nos deixa muito felizes e também nos fortalece enquanto trabalho de uma política pública de saúde, né? É a questão da participação das famílias, né? E essa força que as famílias têm, né? De fazer acontecer. O movimento autista, ele é muito marcado por isso, né? A nível de Brasil, e aqui no Rio Grande do Sul não foi diferente, né? A gente tem uma potência das famílias e essa força faz com que a gente acredite que isso vai sair do papel, já está saindo do papel, né? E que isso vai se manter, né? Enquanto for necessário, enquanto a gente entender que é preciso investir nessa pauta, né? Então, gostaria de destacar isso porque eu acho que assim, essa construção sem as famílias e sem as pessoas com autismo não teria nenhuma lógica da gente pensar, né, sem a participação dos familiares das pessoas com autismo. Então, isso é uma coisa que nos dá muito ânimo, né, e muita esperança de que esse projeto realmente vai dar muito certo. Exato. É como eu costumo brincar, é que os autistas, geralmente eles são invisíveis, né, à sociedade. Porque se tu passar com um autista na rua, dificilmente tu vai saber, olha lá, uma criança autista. E esses autistas, eles estão vivendo no meio da sociedade, interagindo no mercado de trabalho. Então, é muito importante que as pessoas tenham, né, cada vez esse conhecimento maior sobre os autistas, como lidar, desde a formação em universidades, como na sociedade, né, em geral.
porque tem que se tirar aquela ideia, né, que muitos ainda têm, o autista é aquele que se bate, anda se balançando. Não, bem pelo contrário, né, tem inúmeros tipos, né, de pessoas autistas e muitos que, às vezes, eles estão no mercado de trabalho e convivem com outras pessoas que as próprias pessoas nem sabem que eles são autistas, né, Exatamente. sabe? Então, primeiro, esse cadastro, né, da carteirinha, isso vai ser muito importante, né, para ter um número, como tu comentaste, hoje é difícil, há um controle, vamos dizer assim, um pouco, é feito pelas escolas municipais, principalmente, só que aí tem aqueles que estão nas escolas municipais, mas ainda tem alguns que não vão à escola, tem outros que já são adultos, tem outros que vão a escolas particulares, então ter esse número centralizado, né, vai ser muito importante para ter políticas públicas elaboradas mais direto, né, a regiões, como tu comentaste, né, voltadas específicos, né, para a causa do autismo, sabe? Acho que era mais ou menos isso. Não sei se tu quer deixar alguma mensagem ou esqueci de algum ponto que tu queira destacar sobre o projeto, pode ficar à vontade. Não, eu acho que era isso, assim, da gente falar um pouco mais, né, assim, um pouco mais aberto, né, assim, poder explicar melhor. É um projeto um pouco complexo, um pouco diferente da ideia de um atendimento direto às pessoas, né, assim, a ideia não é ter um atendimento direto à pessoa com autismo, né, mas é a referência, o centro de referência vai ser referência para os outros serviços dos municípios, né, para que eles possam ter essa qualificação, essa retaguarda, né, técnica e pedagógica no atendimento, e que as pessoas com autismo não precisem se deslocar mais, né, para um centro maior para ter um atendimento de qualidade. Essa é uma das coisas que mexe muito comigo, né, assim, porque a gente sabe o quanto os autistas se desorganizam, né, por ficar horas dentro de um carro viajando, né, o quanto isso não é benéfico, né, o quanto isso não é terapêutico. Então a gente quer mudar essas realidades, né, assim, que as pessoas sejam acolhidas e bem acolhidas com qualidade por onde quer que elas circulem, né? Entendendo que isso faz parte da vida delas, né? É uma condição que vai as acompanhar da mesma forma que outras tantas condições, né, que fazem parte da vida da gente. E que isso não pode ser um impeditivo, né, para que elas sigam a vida, né? Como tu disseste, eles estão no mercado de trabalho, eles estão em formações universitárias, e a gente tem que pensar nesse ciclo de vida todo, né? A pessoa não vai ser criança sempre, a gente fica no autismo às vezes pensando muito na criança, na infância, e ações muito voltadas para esse público, né? Mas essa pessoa cresce, ela vai para a universidade, ela vai para o trabalho, ela vai constituir família, né? Então, como que a gente dá essa condição para ela, né? Que eu acho que esse é o grande propósito dessa política, assim, né? Ofertar as melhores condições para que essa pessoa tenha a sua vida plena, né? Como qualquer outra, porque, enfim, isso é da vida das pessoas, né? Não é porque é uma condição ou outra que a pessoa não pode, né, seguir a sua vida e ficar sempre atrás, né? Porque é isso, assim, eles não são vistos, porque tem uma menina no Instagram que eu sigo que ela diz: o autismo não tem cara, né? A gente não olha, aquele lá tem, né, autismo, a gente não sabe quem tem, quem não tem, né? Então, isso também nos coloca a pensar de que é isso, assim, as pessoas estão na vida, né? E essa condição não pode fechar portas, né? Então, isso que a gente quer, que as portas não se fechem mais, né? E que a gente não ouça mais das famílias, principalmente, e das pessoas com autismo, né, de que não foram atendidas porque não tinha ninguém que conseguia acolhê-las, né, isso a gente não quer mais ouvir, né, e também não queremos que tenha um super centro de atendimento que só lá as pessoas consigam ser atendidas, né, então que elas sejam atendidas por onde quer que elas circulem, esse é o nosso maior objetivo, assim, com esse programa. A gente fica à disposição, temos um contato de e-mail, que é o tacolhers@gmail.com, para dúvidas, informações, sugestões, né, críticas, a gente está aberto aí nessa construção, né, quem quiser construir conosco também, sempre temos um espaço, e novamente agradeço pela oportunidade de a gente estar conversando sobre esse programa que nos é tão especial. Maravilha. Só a última questão, então, até qual data está aberto o novo edital? Até 23 de agosto.
É 23 de agosto. Maravilha. Isso, no site da Secretaria, na aba de concursos e processos seletivos, vai ter lá os editais do TEA. E ali dentro tem o edital número 6, que é o que está agora em andamento, até o dia 23 de agosto. Certo. Fernanda, parabéns pelo trabalho. Então, segue nessa luta pelos autistas também. Precisando do nosso apoio, a Associação Ser Autista está de portas abertas para qualquer divulgação, qualquer contato. Podem contar conosco. E, mais uma vez, muito obrigado e uma boa noite. Muito obrigada, e nós também ficamos à disposição de vocês. Uma ótima noite. Certo. Tchau, tchau. Tchau.